Olá, crianças! Sejam bem-vindas mais uma vez à nossa Escola Bíblica Infantil da Assembleia de Deus Campo do Jardim aqui no YouTube. No vídeo passado, nós já nos apresentamos. Se você não viu, confira aqui no card ou no link da descrição. Lembre-se, crianças, quarentena não é férias. Então você, pai, responsável pela criança, incentive sempre a leitura, principalmente da Palavra de Deus. Agora que vocês estão em casa, busque atividades que ajudem na criatividade, exercitar a mente e estar sempre presente. Agora você, mais do que nunca, é o professor. E lembre-se, não saia de casa. Crianças, vocês têm facilidade para acreditar em tudo que os seus amigos lhe contam? Ou vocês preferem ver com os próprios olhos? Se você escolher a segunda opção, saiba que você não está sozinho. E para mostrar isso, fizemos outro teatro para ilustrar melhor. Mas a gente tem que se lembrar da aula anterior. O que aconteceu? Vamos contar só o finalzinho. Se você quer ver ela completa, vai estar aqui no card ou no link na descrição. Vai lá e depois volta aqui para ver o resto da história, viu? Maria Madalena falou para os discípulos que Jesus estava vivo. Ela estava muito feliz, mas eles estavam cada vez mais confusos. Principalmente um certo discípulo que deu o nome para essa lição. Lição 12, o amigo desconfiado. Que é ele? O versículo de hoje é: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João, capítulo 20, versículo 29. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês imaginarem melhor. Se eu vender a vocês uma semente, sabe aquela semente? Semente de melancia, semente até de limão que você encontra. Então, se eu vender uma semente para vocês, vender essa semente por R$5 e disser: olha, depois de um tempo, essa semente vai virar uma planta enorme. Você pode acreditar e esperar, ou você pode dizer: não, devolve o meu dinheiro. Como é que eu vou saber se vai crescer mesmo? Quanto tempo? Eu quero que você me diga o dia exato que vai crescer. Ou seja, é como se fosse aquele velho falar: eu só acredito vendo. Mas isso não funciona com a fé. Mas como assim? O que é fé? E o que esse versículo tem a ver com a história? Você vai saber agora. Crianças, mesmo confusos, vocês sabiam que Jesus já tinha dito isso para eles? Sim, isso mesmo. Ele disse que ele iria morrer e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Mas eles estavam com tanto medo, se escondendo dos inimigos de Jesus. Estavam se escondendo daqueles que não gostavam de Jesus, que nem se lembravam disso. Imaginem o medo deles sem Jesus. Eles não sabiam o que fazer. Mesmo com Jesus dizendo que iria ressuscitar, eles ficavam com medo. Naquele domingo à tarde, os discípulos estavam reunidos quando de repente ouviram uma saudação: que a paz esteja com vocês. Aquela voz era conhecida, era a voz do Mestre. Jesus apareceu na sala sem que precisassem abrir a porta para ele entrar, pois seu corpo não era mais como o nosso. Agora era um corpo especial. E esse é o corpo que teremos quando subirmos aos céus. Os discípulos ficaram maravilhados por verem o Senhor novamente. Jesus lhe deu instruções, falou como eles deveriam agir e novamente ele foi embora. Essa foi a primeira aparição aos 11 discípulos que viram Jesus. Mas peraí, não eram 12 discípulos? Sim, crianças, faltava um. Quem? Tomé. Tomé era o 12º discípulo que estava faltando. E assim que ele chegou, seus amigos lhe contaram o que havia acontecido, mas Tomé não conseguia acreditar. Não.
se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se eu não puser a minha mão no seu lado, não vou crer de jeito nenhum. Crianças, imaginem um discípulo de Jesus não acreditar que ele estava vivo. Vocês sabiam que Tomé não foi a vida toda assim? Tomé se mostrou disposto a arriscar a própria vida para acompanhar o mestre, mesmo sabendo que queriam matá-lo. Como foi que Tomé, um homem temente a Deus, se tornou incrédulo? Peraí, que palavra é essa? Incrédulo? Incrédulo é uma pessoa que tem incredulidade. E o que é isso? É alguém que não acredita, não se deixa convencer facilmente, alguém que duvida. E Tomé continuou uma semana inteira não acreditando que Jesus apareceu a eles. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo, e dessa vez Tomé estava com eles. De repente, adivinha quem apareceu? Jesus apareceu no meio da sala e lhes deu a mesma saudação. Que a paz esteja com vocês. Depois se aproximou de Tomé e estendeu as mãos para que ele pudesse tocar as feridas causadas pelos pregos. Veja as minhas mãos, ponha os dedos nelas, estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar, creia. Na mesma hora, as dúvidas de Tomé desapareceram. Ele se ajoelhou diante de Jesus e declarou: Meu Deus e meu Senhor! Jesus não desprezou Tomé por duvidar, mas ele lhe ensinou uma grande lição. Que lição foi essa? Foi essa lição. Tomé, você creu porque me viu. Mas felizes são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Da mesma maneira, o Senhor conhece o nosso coração e sabe quando estamos crendo de verdade ou não. Ou seja, mesmo se dissermos que cremos, não importa as nossas palavras, e sim se o nosso coração crê de verdade. E agora, crianças, se lembra daquela pergunta que eu fiz sobre o que é fé? Jesus nos ensina aqui que não é preciso ver para se acreditar, mas apenas confiar pelos olhos da fé que o impossível pode se tornar realidade. Agora, crianças, vamos fazer o jogo dos pontinhos. Como é que funciona? Nós iremos fazer 10 perguntas e cada pergunta que você acertar, você ganha 10 pontos. E cada pergunta que você errar, diminui 5 pontos. Por exemplo, se eu acertei 2 perguntas, eu tenho 20 pontos. Mas se eu errei uma depois, então 20 menos 5 é 15. E assim segue o jogo. No final, coloque aqui nos comentários qual foi a sua pontuação. Você terá 5 segundos para responder, ok? Primeira pergunta, valendo 10 pontos. Por que os discípulos estavam se escondendo? Segunda pergunta, valendo 10 pontos. Qual foi o dia em que Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos? Terceira pergunta, valendo 10 pontos. Qual foi o discípulo que não estava com eles na primeira vez? Quarta pergunta, valendo 10 pontos. O que Jesus disse a eles na primeira vez? Quinta pergunta, valendo 10 pontos. Tomé duvidou ou creu no que os discípulos falaram? Sexta pergunta, valendo 10 pontos. Depois de quanto tempo Jesus apareceu pela segunda vez? Sétima pergunta, valendo 10 pontos. Depois que Tomé viu Jesus, ele continuou duvidando?
Oitava, valendo 10 pontos. Jesus desprezou Tomé porque ele duvidou? Nona pergunta, valendo 10 pontos. Qual a lição que Jesus deu a Tomé? Décima pergunta, valendo 10 pontos. O que é fé? Agora, crianças, o vídeo já está acabando e nós vamos agora para o nosso bate-papo. Primeira pergunta: Jesus deixa de nos amar se tivermos alguma dúvida? A resposta é não. Nós não vimos Jesus ressuscitar, mas temos a certeza de que ele está vivo pela fé. Quando às vezes estamos passando por alguma coisa, esperando por alguma coisa de Deus, às vezes surgem algumas dúvidas na nossa cabeça. Mas Jesus não deixa de nos amar, mas nós devemos voltar e buscar a Ele. Entenderam? Segunda pergunta, crianças. Tomé desacreditou em Jesus totalmente? Não, crianças. Ele não desacreditou totalmente em Jesus. Quando Tomé falou que não acreditaria até ver, é porque ele estava querendo uma experiência melhor. Ele queria de verdade ver Jesus. Não se tratava dele simplesmente duvidar. Ele queria ir além. Porém, nós não devemos deixar que essas dúvidas encham a nossa cabeça, fazendo com que nós passamos muito tempo sem acreditar naquilo que ele nos prometeu. Qual dúvida você tem no seu coração? Que dúvida você tem sobre Deus? Você está passando por alguma tristeza, por alguma coisa, e você duvida que Deus está com você? Você duvida que Deus não está ouvindo a sua oração? Deus está ouvindo a sua oração. Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele está no seu quarto. Quando você está orando, Ele está lhe vendo. E no momento certo, Ele será o seu socorro. Porque todos os dias Ele está lhe protegendo e guardando. Então, confie no Senhor, porque Ele está com você. Então, crianças, termina aqui mais uma aula da Escola Bíblica Infantil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para todos os seus amigos. A paz do Senhor. Até a próxima aula. Tchau.